Fundação MS Pesquisa na Prática. Olá pessoal, sou Luciano Júnior, pesquisador da Fundação MS no setor de Herbologia e Entomologia, e hoje a gente vai conversar um pouco a respeito da cultura do sorgo e alguns problemas, alguns percalços aí com relação à proteção da lavoura, tá? O principal desafio que a gente tem hoje, pessoal, com relação à cultura do sorgo, são aí pragas, doenças e o manejo de plantas daninhas, né? A cultura do sorgo está se desenvolvendo bastante no nosso estado do Mato Grosso do Sul, tá? A gente tem observado uma crescente muito grande em determinadas áreas, né? Determinadas regiões do nosso estado, pensando principalmente sul, sudeste, região de Naviraí, Vinhema, Naurilândia. A gente tem visto uma crescente muito grande, é uma cultura muito interessante do ponto de vista de aguentar mais, né, algumas intempéries, como a seca, por exemplo, como períodos, né, de estiagem. Então, sem dúvida, entra e acrescenta muito no nosso sistema de produção, né, que é composto basicamente por soja e milho, então o sorgo traz ali uma rotação importante, né. A gente tem um cenário, pensando ali em cigarrinha, por exemplo, né, o principal problema que a gente tem hoje, né, o principal desafio na cultura do milho, o sorgo traz, né, essa rotação, reduz um pouquinho a população, né, o sorgo também serve ali como abrigo, como alimento, mas de certa forma a gente consegue reduzir um pouco, minimizar um pouco os impactos da cigarrinha no milho, tá? Pessoal, dois pontos que eu destaco aqui com relação à cultura do sorgo e os seus desafios ali no termo de fitossanidade. O principal deles, ou melhor, o primeiro deles, plantar no limpo. Não adianta a gente pensar na cultura do sorgo, tá, sem manejo de plantas daninhas. Eu tenho uma coisa diretamente relacionada com outra, né? E por que isso, pessoal? O sorgo a gente não tem basicamente biotecnologias empregadas na sua genética. Então eu tenho, né, a Advanta possui ali um material com tolerância aos herbicidas ali do grupo químico das imidazolinonas, porém é algo que ainda está engatinhando, né, em níveis comerciais, né, são lançamentos, então é algo novo. O que a gente tem a grosso modo, né, manejo de plantas daninhas com atrazina, tá? E o S-metolacloro em pré-emergência, desde que a semente seja tratada com Benefic, aí, que é um protetor, né? Então a gente tem duas ferramentas principais para manejo de plantas daninhas na cultura do sorgo. O que é importante o produtor enxergar e entender? Colheu a soja, eu tenho que plantar o sorgo no limpo, né? Sorgo no limpo, fez uma dessecação padrão, entrou com pré-emergente, desde que a semente esteja tratada com Benefic, né? Nesse caso, nesse exemplo, fez um plantio, aí sim a gente vai conseguir, né, manejar ali as plantas daninhas que vierem com uma atrazina, né, de maneira pontual, mas que focar sempre para que não haja, né, para evitar ao máximo essa mato competição. Segundo ponto de destaque, pessoal, manejo de pragas, né, manejo de insetos. Principal praga, o principal desafio que a gente tem hoje na cultura do sorgo, lagarta Spodoptera frugiperda, lagarta do cartucho do milho, né, popularmente conhecida, lagarta militar. Esse é o nosso principal desafio. E por que ela é um desafio muito grande? Eu trago aqui algumas informações, conforme falei anteriormente, o sorgo não tem biotecnologia empregada. Então, diferente da soja, que tem lá as proteínas piramidadas, né, que conferem resistência à lagarta, diferente do milho, que também tem diversas proteínas piramidadas, que conferem, né, resistência ali a um complexo de lagartas, o sorgo não tem. Então, se a gente tem uma área plantada de milho e ao lado uma área de sorgo, né, o sorgo, entre aspas, vai servir ali de certa forma como refúgio para essa população de lagarta, para que consiga se estabelecer, né, não vai conseguir no milho, vai conseguir no sorgo. Então, o que eu foco aqui e falo e passo essa mensagem para os produtores, técnicos, consultores, agrônomos aí de campo? Atenção com o monitoramento, pessoal. A gente tem que ter um olho muito clínico nesse sentido. E há duas formas de pensar no monitoramento de lagarta para sorgo, para a cultura do sorgo, e são muito semelhantes com o milho, que a gente tem no milho, né? Primeira delas, observar raspagem, níveis de raspagem, tá? Vocês vão observar nas imagens passando aí do lado alguns sintomas que a gente já viu, que a gente já observou na lavoura. O pessoal está relatando muito isso, essa ocorrência intensa de lagartas. Então o que a gente tem que ver, né? Nível de raspagem, qual que é a incidência no meu talhão? A gente pega uma área dessa aqui, quantos por cento de planta atacada eu posso ter, né? Então a gente segue ali aproximadamente 10% de plantas atacadas, com um nível de dano a partir de 3, seguindo a escala Davis, né? A escala Davis vocês vão observar aqui do lado no vídeo também, tá? Lesões pontuais até 1,3 centímetros. Se eu tenho 10% das amostras que eu fiz no meu talhão, das plantas amostradas, com esse nível de dano, e a partir disso, aí eu tenho que pensar no controle, em estratégias de controle. A principal delas é o controle químico. Segunda forma de monitoramento, pessoal, com armadilhas do tipo delta, né? As armadilhas do tipo delta são muito utilizadas, a maioria das vezes aí com feromônios, né? Com a presença de feromônios, para atrair as mariposas. Então eu tenho, basicamente, seguindo aí algumas recomendações da Embrapa, uma armadilha instalada para uma área de até 5 hectares, né? Então uma armadilha para 5 hectares, eu consigo balizar e capturar essas mariposas em voo noturno, que é o hábito delas, tá? Qual que é o meu nível de controle a partir disso, né? Quantas mariposas? São 3 mariposas.
Coletou a terceira mariposa, liga o sinal amarelo, começa a ficar alerta, de 7 a 10 dias entra com a aplicação. E Luciano, por que de 7 a 10 dias com a aplicação? É o tempo hábil para a mariposa fazer a oviposição nas folhas, posteriormente desenvolver os primeiros estágios das lagartas, L1, né, L2, e aí sim entra com a aplicação do inseticida recomendado, dos inseticidas, muitas vezes associações, né? Temos que ter um ponto importante de destaque, pessoal, que a gente tem que ter mais atenção ainda. É uma lagarta que tem o hábito de, conforme o próprio nome popular dela, né, lagarta do cartucho, de encartuchar. E a lagarta encartuchou aí complicou bastante a nossa relação de controle, né? O nosso olhar sobre o problema ele tem que mudar. E por que tem que mudar? Porque ela fica abrigada, ela fica escondida, fica difícil posicionar o inseticida no alvo, né, vamos assim dizer. Então é um desafio muito grande, e eu repito aqui, é uma cultura que carece de um olhar muito diferente do que a gente está acostumado com soja e milho, em função da ausência aí de biotecnologias, pensando em plantas daninhas e principalmente aí no espectro de pragas lagartas, né, que é o nosso foco aqui, tá? Pessoal, dito isso, quais as ferramentas, quais as estratégias de controle que a gente tem que pensar, né? A principal delas, né, partir ali de uma amostragem correta, do monitoramento correto, emprego da aplicação no momento correto. Quais as ferramentas que eu tenho hoje, Luciano? Pensando aí na pesquisa, o que a gente tem de opções, né? Quais os produtos que a gente tem. Eu digo sempre que para lagartas aí do complexo Spodoptera, e o foco nosso aqui é Spodoptera frugiperda, a gente tem o grupo químico das diamidas com uma eficiência muito interessante. Então tem flubendiamida, ciantraniliprole, clorantraniliprole, ciclaniliprole, né? Então o Prêmio, Belt, Hayat, a gente tem diversos produtos aí com uma eficiência muito interessante sobre lagartas aí do gênero Spodoptera, tá? Outras opções, Spinoteran, Exalt, a gente tem Pirate, a gente tem Avatar, né? Proclaim também, o benzoato, são grandes opções que a gente tem para lagartas de diversos tamanhos, lagartas pequenas, lagartas médias e grandes, tá? Pensando em estratégia e manejo, pessoal, o que a gente tem que abordar aqui, qual que é uma relação interessante da gente pensar? Colocar alguns inseticidas fisiológicos, como Lufenuron, como diflubenzuron, né? Então são ferramentas que a gente pode encaixar para lagartas pequenas. Por isso, mais uma vez, eu ressalto a necessidade da correta avaliação da lavoura, do monitoramento, de sujar a botina, de estar no dia a dia realmente e observar, né? A observação é o nosso principal ponto positivo, vamos assim dizer, nessa luta diária aí contra as pragas, né, contra plantas daninhas. Então, fez o monitoramento, identificou lagartas pequenas, né, bem L1, L2, L3, eu consigo trazer inseticidas fisiológicos no sistema, tá? E a partir disso conciliar com uma diamida, por exemplo, com ciclaniliprole, com clorantra, com ciantra, né? Consigo colocar junto e jogar e fazer a aplicação, né? Colocar isso no jogo. Eu consigo trazer, por exemplo, né, dependendo ali dos parâmetros, consigo trazer uma outra opção, como um Pirate, por exemplo, né, como trazendo junto com um fisiológico, como um benzoato e um fisiológico, né? Então tudo isso eu aumento o meu espectro e aumento o meu controle, a minha efetividade de controle de fato ali sobre a praga-alvo, tá? Mais importante que isso, pessoal, aquela relação que eu falei anteriormente, lagarta encartuchada dificulta muito a nossa penetração do produto no alvo, tá? Então, vamos pegar essas lagartas pequenas, monitoramento mais uma vez é imprescindível e são as ferramentas que a gente tem. Então, diamidas, Exalt, Pirate, produtos fisiológicos, né, benzoato, a gente tem diversas ferramentas aí, boas ferramentas, né? E eu não posso deixar de dizer aqui, de abordar, pessoal, a tecnologia de aplicação empregada, né? Eu tenho uma lavoura estabelecida, né? Nos primeiros estágios já a gente vem observando a ocorrência de lagartas, então a planta com 2, 3 folhinhas já com lagartas encartuchando, então isso mostra a pressão da praga, como ela é muito grande, né? E eu tenho que pensar em tecnologia de aplicação, tenho que pensar em colocar esse produto ativo, esse ingrediente ativo no alvo. E para isso eu tenho que pensar em taxa de aplicação, né? Tenho que pensar na ponta de pulverização, posso pensar em uso de desalojantes, adjuvantes, né? A formulação de produto, ordem de mistura, pH de calda, então são aspectos físico-químicos de calda que são fundamentais também da gente colocar isso, né? E resumindo, pessoal, mais uma vez eu bato sempre nessa tecla, conversando aí com produtores, com técnicos, fazendo essa difusão da informação, né? A gente tem que partir do nosso pilar máximo e básico, que é o monitoramento, que é a amostragem correta, e a partir disso aí sim a gente fazer o posicionamento assertivo das estratégias de manejo, né? A principal que a gente tem nesse caso aqui é o manejo químico, tá? Então, o fechamento é esse, né? A gente tem que ter atenção com a cultura do sorgo, é uma cultura que veio num momento muito bom, muito oportuno, numa crescente muito interessante, mas ela carece de mais atenção, muitas vezes aí que a própria cultura da soja, do milho que a gente está mais acostumado.